Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora ao 7º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos avaliar as escolas esportivas particulares se elas estão atendendo os interesses das crianças em relação ao esporte infantil, principalmente aos aspectos que motivam a criança a participar das modalidades esportivas. A ideia é fazer uma observação em relação aos acontecimentos que são desenvolvidos na escola desportiva, uma escola particular, não mais uma escola que trabalha a competição de excelência na infância, mas as escolas esportivas que trabalham com o processo formativo, né? Então, o primeiro aspecto importante é poder observar que existe uma evolução nas escolas esportivas, das escolas formativas, em relação às escolas, aos clubes e associações competitivas que nós avaliamos no vídeo, no programa anterior, né? Agora, existe uma série de vantagens em relação a atender os aspectos motivacionais da criança, mas ao mesmo tempo devemos registrar que as escolas formativas têm algumas limitações. Entre elas, em algumas escolas não possuem professores qualificados, nem da área de educação física e nem profissionais ligados à área da pedagogia do esporte. Então, esse é um fator limitador para essas escolas, principalmente em relação às intervenções com as crianças, né? Outro aspecto importante, limitador dessas escolas formativas, são a prevalência em algumas escolas dos interesses financeiros. Então, quanto maior o número de alunos, maior o rendimento financeiro dessas escolas. E algumas escolas acabam, no intuito de querer ter um lucro significativo em relação ao trabalho, colocando um número muito grande de crianças por turma, o que acaba diminuindo a qualidade de trabalho pedagógico das crianças. Bom, mas agora vamos falar em relação à avaliação e às observações se as escolas desportivas, formativas, se elas atendem aqueles 6 itens fundamentais que estruturam a motivação da criança no esporte. Então, lembrando, o primeiro aspecto é a diversão. Em relação a esse aspecto, a gente pode dizer que existe uma evolução da escola formativa em relação à escola federada, que nós avaliamos no programa anterior. Sim, a grande maioria das crianças consegue se divertir nessas escolas, até porque a participação é maior de todos, né? Não existem equipes constituídas, todos participam. Então, em relação ao quesito diversão, as escolas formativas normalmente dão conta desse aspecto motivacional da criança no esporte. O segundo aspecto, a criança adora aprender algo novo. As escolas formativas normalmente, elas respeitam, é claro, aquelas escolas que possuem professores qualificados para essa função, elas respeitam a evolução, desenvolvimento pedagógico, principalmente nas aprendizagens esportivas e também nas habilidades básicas e nas habilidades motoras. Então, acredito que nesse item as escolas formativas, sim, atendem essa segunda necessidade das crianças. Em relação ao terceiro aspecto, as crianças adoram estar com os amigos. Mais uma vez, em relação às escolas federadas, as escolas formativas, sim, elas propiciam que os alunos estejam com seus amigos, na medida em que a escola não desenvolve um processo seletivo, ou seja, todas as crianças, independente do seu nível de desenvolvimento, podem fazer parte dessas escolas. Então, a gente pode assegurar que a grande maioria dessas escolas esportivas atendem sim esse terceiro item dos aspectos motivacionais da criança para o esporte. Em relação ao quarto aspecto, fazer novos amigos, na minha visão, nas minhas convicções e observações empíricas do meio esportivo, me dizem que esse é um aspecto que ainda deve ser melhor trabalhado, porque a relação com as outras escolas, apesar de ser uma relação de cordialidade, ainda não se tem um trabalho de intensificação das relações interpessoais para que essas crianças possam formar novos amigos nesses encontros. Então, é um fator que pode ser melhor desenvolvido. E depois, os 2 últimos itens dos aspectos motivacionais das crianças são aspectos que deixam bastante a desejar, quase próximos aos aspectos que as escolas competitivas ou de excelência em nível de federação, né, de desportos praticam. Normalmente as escolas formativas têm muita dificuldade de lidar com a competição, né, na medida em que acabam expondo seus alunos a uma série de competições que são muito semelhantes às competições que são desenvolvidas
em nível de federação, com algum ou outro controle, e ao mesmo tempo essas escolas formativas, na sua grande maioria, deixam de atender o sexto item fundamental dos aspectos motivacionais da criança, que é que a criança adora agradar os outros, né? E aí dentro desses aspectos, mais uma vez, a escola formativa quase que copia o modelo da escola de competição federada. Normalmente os professores, ou por falta de preparo, ou com medo de atender esse pai, essa demanda dessa família, que sem orientação acaba tendo uma conduta inadequada em relação ao seu filho no espaço esportivo, acaba não atendendo a demanda de fazer intervenções com as famílias, o que faz com que, assim como acontece nas competições federadas, a criança acaba sujeita a uma série de cobranças e demandas psicossociais em relação à sua participação esportiva. Concluindo, em relação aos dois modelos, o modelo competitivo e excelência de federações e o modelo de escolas formativas, não há comparação. O modelo de escolas formativas tem um aspecto muito mais desenvolvido em relação à formação da criança e o respeito às fases do desenvolvimento psicossocial. Então, em relação a esse aspecto, as escolas formativas estão em vantagem em relação ao processo formativo em relação às escolas formativas. Entretanto, como eu citei anteriormente, ainda tem pontos que necessitam sim melhorar e precisam ser qualificados, e só através de um estudo profundo na área da psicologia do esporte, da pedagogia do esporte, é que eu acredito que esses profissionais possam atingir um trabalho, um modelo ideal de esporte que atenda realmente os 6 aspectos que envolvem a motivação da criança. Fica para o próximo programa, talvez um tema que está sempre norteando todos os programas anteriores, que é a competição na infância. No próximo programa, a ideia é poder elencar e trazer a problemática em relação à competição na infância. Qual seria o melhor modelo de competição para ser desenvolvido com crianças, pelo menos das faixas etárias dos 7 até os 11 anos de idade. Mais uma vez gostaria de agradecer quem pôde tirar um tempo para poder assistir o programa. Agradeço de coração a sua observação do nosso programa, espero que vocês estejam gostando, né? E mais uma vez fica o convite para quem ainda não se inscreveu, que possa novamente se inscrever no canal, poder prestigiar um canal que busca atender e busca elencar uma série de assuntos que se relacionam com o esporte na infância. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima sexta-feira.